Olha, eu vou alertar vocês para vocês se cansarem. Eles estão trocando as famílias. Porque eles imitaram o meu grupo familiar. E eu digo a vocês, isso está desde a época de Elô Pinheiro. Isso vem desde a ditadura. Troca as pessoas, troca as famílias, grupos familiares. Mas como que consegue manter sem o Estado saber, sem a sociedade saber? Porque o explorador sexual vai ver os que são coniventes com aquele crime. Os vizinhos que são. Os que não são, ele mata. Em circunstâncias de cidade violenta. Acidente, infarto, doença, ele vai matando. Ele tem um prazo de 20, 25 anos para liquidar as testemunhas dos crimes que ele comete, os roubos que eles cometem, as fraudes. Tem 20, 25 anos, 30 anos, está estourando 30 anos para matar todas as pessoas que podem detectar aquele crime. Ele tem 30 anos. Aí ele começa a casar as prostitutas com as testemunhas que podem testemunhar contra ele. Ele começa a casar todas as prostitutas dele. E aí ele vai criando as circunstâncias criminosas naquele círculo, naquela célula criminosa. Cada pessoa da sociedade tradicional tem uma célula criminosa. A célula é toda a estrutura que se cria ao redor do núcleo. O núcleo é a vítima, ou uma vítima ou a família inteira. Ficam no núcleo da célula. E na membrana ali, no citoplasma, ficam as pessoas que estão ao redor dessa família ou pessoa. Então aquele núcleo ele vai eliminando uma por uma. Então ninguém vai depor a seu favor. Se ele trocar a sua família, eu estou calçando vocês, que o negócio é sério, eu vi tudo. E se ele trocar a sua família por uma família, um grupo familiar de sósias, porque ele passa até por mim, mulheres parecidas com a minha mãe. Foi uma vez na igreja, e logo depois que a mamãe morreu, ele querendo me atormentar, ele fazia as cafetinas vestirem as roupas da mamãe, porque ele sabe que eu sou sensitiva. E eu estava sofrendo a morte dela. Ele é perverso. Aí eu olhava assim, aquela blusinha da mamãe, as roupas da mamãe foi dada para todas as cafetinas de Niterói, para me atormentar. Eu calada, eu não abria a boca e não chorava na frente deles. Eu olhava e fingia que não via. Fingia que ele queria me torturar. Ele passou 1 ano tentando me torturar. Ele sabia que eu gostava muito dela e ele imaginava que eu ia sair gritando, chorando, minha mãe, ou coisa assim. Você tá com a roupa da minha mãe? Aí a pessoa diz, você tá louca? Ele queria uma cena. Porque ele nunca extraiu de mim nenhum comportamento errado, fala nada, sempre tô com a razão. Mesmo quando eu brigo, eu tô com a razão. Ele nunca extraiu de mim nenhum comportamento errado. Ele precisava de algum comportamento errado meu, para ele poder mostrar uma imagem minha, porque até então ele só mostra sósia, ou deepfake, mas eu mesmo, ele não tem nada errado, só fotos lindíssimas, belíssimas, sempre bem trajada, sempre alegre, sorridente, dentes bonitos, brancos, branquinho, tudo armadinho, entendeu? Ele botou o produto na minha pasta de dente, quando eu morava no Largo da Batalha, eu estava trabalhando na Americana, quando já tive o problema nos dentes, que ele botou veneno na minha pasta de dente que eu deixava em casa. Foi por isso, até hoje a minha pasta de dente fica na bolsa. Eu tenho razão, porque eu sei a dor que eu senti. E não adianta ir pro médico, porque chegasse lá no médico, ele ia dizer, não, tem que arrancar tudo, igual ele fez com a minha mãe. Minha mãe tinha dentes lindos, e era separadinha aqui, ó. Era separadinha na frente. Sorriso, ela disse, Ana, nunca tive cárie na vida. Escovava os dentes com carvão, era branquinho. Quando eu cheguei aqui no Rio, que houve um problema com o meu dente. Daí ele disse que eu tinha que arrancar tudo. E arrancou os dentes superiores da mamãe todinhos. No auge da beleza dela. Ela superou.
E eu tava vendo ele já fazendo comigo. Aí eu falei, eu não vou pro dentista. Mas não vou mesmo, que eu vou curar isso na fé. E foi com Deus que eu curei. Eu dei meu jeito. Deus me instruiu e eu fiz o que tinha que fazer. E ficou amarelo. Eu não sabia, amarelinho. Eu nunca tive dente amarelo. E quebrou um dente. O negócio era tão forte que quebrou um dente. Que um pedacinho dele caiu lá na confeitaria Colombo. Na hora que eu fui comer a torrada Petrópolis, aí ele quebrou e eu botei no guardanapo, deixei ali no prato. Lá na confeitaria Colombo, no centro do Rio. Porque eu estava morrendo de dor, porque quebrou, aí deu cárie, aquela coisa toda. Aí eu fui no posto de saúde aqui na Jancis de Mello. Ela raspou o dente, até o dente ficar igual uma casquinha de ovo. De tão fininho. Eu tô vendo que o negócio tá errado, mas eu queria me livrar da dor. E ela tirou o nervo que estava latejando. De dor, mas era dor mesmo. Já no Valdina eu não tinha dinheiro para ir no dentista, tá certo? Quero que vocês entendam. Aí já não tinha mais a Odontoprev lá da Oi, aquela coisa toda. Aí aquele nervinho saltando assim, mas era uma dor. Pois ela tirou o nervinho, ela falou, achei o nervinho que tá fazendo doer. Aí ela tirou o nervinho. Mas ela não deixou barato, ela raspou o dente todo dia até ele virar uma casquinha de ovo. Ficou perfeitinho por fora, mas por dentro tava ovo, limpinho, limpinho. Quando cheguei, que eu comi a torradinha com Petrópolis, o dente quebrou, ficou desse jeito aqui. Eu sempre tive os dentes bonitos. Sempre me atrapalha no dentista. Niterói é terrível, é terrível. Você não tem onde você confiar em Niterói. É provável deles pegarem uma injeção com AIDS e aplicar em você. Aqui em Niterói, em dentista. Quando eu vi isso, eu tive medo, porque eles tiveram uma fase querendo me contaminar com AIDS. Por isso que eles estragaram meus dentes, porque eles queriam que eu fosse pro dentista, eu nunca tive muita necessidade de ir em dentista. Fiz o que tinha que fazer e não voltei mais, só escovação mesmo. Aí eles arrumaram um jeito de eu ir pro dentista, eu não fui. Bota AIDS. Eles queriam me ouvir. Eu tenho visão, né? Todo mundo já sabe agora. Mas na época ninguém sabia. Por eu ser santa, aí eles achavam mesmo que era coisa só da maldade deles, que era Deus. Eles ficavam confusos. Porque eu sempre fui muito santa, entendeu? E eles estão fazendo essa maldade e eles sabem que Deus existe. Eles não seguem Deus, eles não obedecem a Deus. O diabo também não obedece, não segue, mas sabe que Deus existe, sabe que Ele é dono de tudo, tem poder e que defende os santos, né? O diabo sabe, eles sabem também, mas não tem temor e nem quer se submeter às regras de Deus, ok? Mas eles sabem que Deus existe. Aí eles recuavam, porque a coisa ficava feia para eles, né? E eles não falavam nada, eles sofriam calados. Porque aí a remenda fica pior do que o soneto, né? Que eles não queriam que todo mundo soubesse que eu sou santa. E que Deus age na terra em meu favor. Eles não queriam isso. Então, eu estou desconfiada desses santos brasileiros canonizados na Igreja Católica. Porque eles não deixam seu nome ser